Hoje mais um mês se inicia e juntamente com ele iniciaremos uma nova série no canal que chamamos de O Amor de Deus. Durante todo esse mês, todas as quartas-feiras, falaremos sobre aspectos desse amor. Iniciaremos hoje falando sobre esse amor que nos livrou do pecado, nos livrou da condenação de morte. E durante as próximas semanas, continuaremos falando que, através dessa libertação do pecado, esse amor nos deu acesso à salvação, nos deu acesso a uma vida eterna no céu, nos deu também o direito de uma herança, de um tesouro e de uma cidadania celestial. Então não perca, fique ligadinho no canal e confira essa série completa. Vai ser muito especial. Eu sou a Laís e você está no Diving Deeper. Nessa mesma semana que eu ia gravar o vídeo, coincidiu de eu ouvir uma pregação onde o pastor falava justamente sobre o tema que nós vamos tratar nesse vídeo. E teve um momento que ele disse algo que eu nunca tinha parado para pensar. Ele disse: seria injusto todos morrerem pelo pecado de um só homem, mas o amor de Deus é tão grande que ele fez com que um morresse pelo pecado de todos. E realmente é isso. Por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo. Por meio de um só homem, a condenação do pecado, que é a morte, alcançou toda a humanidade. Mas também, por meio de um só homem, nós somos livres, nós fomos lavados, nós somos restaurados. E em Romanos 5, versículo 18 diz isso: é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. No início de tudo, lá na criação, Deus viu que tudo que Ele fez era bom. Mas quando Ele criou o homem, o ser humano, à sua imagem e semelhança, isso foi o auge da sua criação. Ele viu que era muito bom. O homem tinha o seu coração voltado para Deus, a sua mente direcionada por Ele e os seus atos, as suas atitudes guiadas pela voz de Deus. Só que você conhece essa história. Deus deu total liberdade para o ser humano naquele jardim, para ele cuidar, para ele nomear os animais, para ele se alimentar, para ele sobreviver naquele lugar. Porém, Deus deu uma instrução, que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sabia que aquilo desviaria o homem dos caminhos do Senhor. Entenda que em nenhum momento Deus obrigou o ser humano a não comer daquele fruto. Ele simplesmente deu uma instrução e deu livre-arbítrio, a livre escolha do homem de obedecer à voz de Deus ou não, desobedecer, ir lá e comer daquele fruto. E o ser humano fez uma escolha. A partir daquele momento que a serpente chegou e falou: olha, se você comer desse fruto, você vai se tornar igual a Deus. O homem não pensou duas vezes. Ele deu liberdade para o seu ego, ele deu liberdade para a sua carnalidade. E a carnalidade é o que gera o pecado. A partir do momento que nós priorizamos o nosso eu, a nossa carnalidade, nós deixamos de ser guiados pelo Espírito. Carne e Espírito são contrários. Enquanto a carne diz sim, o Espírito diz não. Enquanto a carne busca os prazeres, o Espírito busca a santidade. Lá naquele jardim, a partir do momento que o homem teve o desejo de se igualar a Deus, ele deu espaço para a carnalidade. O maior erro do homem foi tentar ser igual a Deus, foi tentar se igualar a Deus. Nós, como homens, como seres humanos, devemos ter a mentalidade, a consciência de que Ele é majestoso, de que Ele é poderoso, de que Ele é o nome sobre todo nome, de que não há nada maior do que Ele. Nós somos pequenos, seres pequenos diante de Deus, mas somos seres que Ele tanto ama, que Ele demonstra todos os dias o quanto somos especiais para Ele. E devemos nos submeter a esse amor dia após dia.
Trazendo esse jardim para os dias de hoje, Deus ele provê tudo o que nós necessitamos para sobreviver. Ele cuida de nós, de cada detalhe da nossa vida. E da mesma forma que ele instruiu Adão e Eva lá naquele jardim, ele instrui nós também nos dias de hoje, demonstrando o que é certo, o que é errado, nos dando a consciência. Cabe a nós a escolha, o livre-arbítrio de escolher agradar a Deus, de ouvir a voz de Deus. Ou não, escolher os nossos prazeres. O pecado acontece justamente quando a nossa escolha nos desvia dos caminhos do Senhor. O pecado é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. É quando escolhemos ouvir a nossa voz, a nossa vontade e silenciamos a voz de Deus. Entenda que não existe pecadinho e pecadão. Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. O pecado é uma barreira entre o homem e Deus. Não é Ele que se afasta de nós. Somos nós que, escolhendo o pecado, nos afastamos dele. Só que lembre-se de uma coisa: por meio de um só homem, o pecado entrou na humanidade, entrou no mundo. Mas por meio também de um só homem, nós somos livres, nós somos curados, nós somos libertos dessas algemas do pecado. Antigamente, quando as pessoas elas pecavam, elas faziam sacrifícios de animais. Aquilo representava uma purificação, uma entrega a Deus. E para salvar toda a humanidade de todo o pecado foi necessário um sacrifício. Só que não era de animais. Foi do próprio Filho de Deus que desceu do céu e entregou a sua vida naquela cruz. Por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. E por meio do sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz, foi gerado vida onde antes havia morte. Nós somos curados, nós somos libertos. Todas as barreiras que nos afastavam de Deus caíram por terra. E o véu que nos separava foi rasgado, já não separa mais. E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu Filho, unigênito, para morrer em nosso lugar. E através disso nós tivéssemos o direito à vida eterna. Sem dúvidas, essa foi a maior prova de amor que a humanidade já viu. Continue ligado nas próximas semanas que teremos continuidade a esse amor que nos libertou do pecado, nos livrou da condenação e nos deu a vida, nos deu direito à salvação. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam esse amor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.